Fofoca literária. Teria sido José de Alencar o verdadeiro Dom Casmurro? Teria sido Machado de Assis o Escobar? Continue assistindo ao vídeo que eu te conto essa história. José Martiniano de Alencar nasceu em 1829 e é desde sempre o meu autor favorito. Eu tenho aqui a obra completa dele. É uma edição em capa dura da década de 60 que eu gosto muito e eu já li toda a obra dele. Talvez porque, assim como ele, eu seja um cara muito romântico. E José de Alencar é considerado o criador do romance nacionalista, porque no seu tempo todos os livros eram trazidos aí de outros países e contando histórias, contando literatura de outros povos, de outras culturas. José de Alencar então começou a contar histórias baseadas na nossa cultura, na nossa gente, no nosso povo, na nossa cultura brasileira. E com isso deu início então à literatura nacionalista. A sua obra pode ser dividida em três partes. Primeiro, quanto ao espaço geográfico brasileiro, porque ele trata aí dos sertões do Nordeste, com o livro O Sertanejo, o litoral cearense, com o livro Iracema, os Pampas Gaúcho, com o livro O Gaúcho, a zona rural, com os livros Tio, Tronco do Ipê, e a cidade e a sociedade urbana do Segundo Reinado, que com os livros aí Diva, Lucila e Senhora, e os demais romances com temas urbanos. Quanto à evolução histórica, ele trata aí do período pré-cabralino, que é antes da chegada de Cabral ao Brasil, nos livros o Birajara, depois a fase de transformação ou de formação da nacionalidade com os livros Iracema e Guarani, e da ocupação do território com a colonização e o sentimento nativista. Nos livros A Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, rebelião colonial, a ocupação do território e também o presente da vida urbana, da burguesia fluminense no século XIX e os romances urbanos Diva, Lucila e Senhora, entre outros. As polêmicas envolvendo este autor brasileiro, nascido em 1829, começou já com o seu nascimento, porque ele foi o primeiro dos 12 filhos de um sacerdote católico com sua prima, o que foi considerado um grande escândalo na época, por dois motivos. Primeiro, por ele ser filho de um sacerdote católico, e segundo, pelo relacionamento entre primos, o que na época era já por si só um grande escândalo. Ele só foi reconhecido como filho quando então foi publicada uma nota pública onde o padre José Martiniano de Alencar reconhecia esta amizade ilícita e particular com a sua prima, a dona Ana Josefina de Alencar. Então ele fez esse reconhecimento público e há uma nota publicada em que diz: através de uma nota de escritura de reconhecimento e perfiliação de filhos espúrios. Isso em 1859, quando José de Alencar já estava aí com 30 anos de idade. Ao longo de sua vida, José de Alencar publicou os livros 5 Minutos em 1856, A Viuvinha em 1857, o Guarani também em 1857, Lucila em 1862, Diva em 1864, Iracema em 1865, As Minas de Prata, volume 1, em 1865, As Minas de Prata, volume 2, em 1866, O Gaúcho em 1870, A Pata da Gazela em 1870, O Tronco do Ipê em 1871, A Guerra dos Mascates, volume 1 em 1871, Tio em 1871, Sonhos d'Ouro em 1872, Alfarrábios em 1873,
Guerra dos Mascates, volume 2, em 1873, o Birajara, em 1874, o Sertanejo, em 1875, Senhora, em 1875 e Encarnação, em 1893. Além desses romances, ele escreveu também peças de teatro, Verso e Reverso, em 1857, O Crédito, em 1857, O Demônio Familiar, também em 1857, As Asas de um Anjo, em 1858, Mãe, em 1860, A Expiação, em 1867, O Jesuíta, em 1875, além das crônicas, que ele publicou Ao Correr da Pena, em 1874, e Ao Correr da Pena, folhetins, em 2017, uma obra que foi reunida aí póstumamente. Escreveu também uma autobiografia, Como e Por que Sou Romancista, publicada em 1893. Mas sem mais delongas, vamos falar do caso obscuro de seu filho Mário. Mário de Alencar, também escritor, também jornalista, também advogado. Mário de Alencar nasceu em 1872 e foi o seu primeiro filho. Porém, há uma história de que Mário de Alencar, na verdade, seja filho biológico de Machado de Assis, numa relação extraconjugal com a esposa, então, de José de Alencar. Oficialmente, o escritor Mário de Alencar é filho de José de Alencar e de Georgina Augusta Cochrane. Alguns estudiosos consideram que Machado de Assis é uma espécie de pai substituto de Mário de Alencar, que ficou órfão de pai em 1877. Porém, há aqueles que acreditam que a paternidade de Machado ela é biológica e não simbólica, como acredita-se. Parece que as desconfianças surgiram quando o escritor Humberto de Campos afirmou em seu diário, escreveu lá em seu diário, que Machado de Assis era o pai biológico de Mário de Alencar. Portanto, se isso for verdade, a esposa de José de Alencar teve um caso extraconjugal com Machado de Assis. Segundo o escritor Carlos Heitor Coni, tal afirmação está em um relato de Humberto de Campos sobre uma visita que ele fizera a seu médico, Afonso MacDowell, no qual ele revelara que Mário de Alencar, filho de José de Alencar, era, na verdade, filho biológico de Machado de Assis. Dessa forma, a imaginação dos leitores e leitoras passou a considerar que o romance Dom Casmurro, talvez aí o maior sucesso do autor, é como se fosse uma autobiografia, de forma que o mistério em torno da traição de Capitu também se mantém em relação à esposa de José de Alencar. No final das contas, tudo isso passa a fazer parte do universo literário e cultural brasileiro. Algumas evidências que podem indicar essa relação extraconjugal entre Machado de Assis e a dona Georgina está no livro Machado, que é do escritor Silvano Santiago. Ele fez uma biografia mais analítica do que o factual de Machado de Assis. Nessa obra, o autor também fala da profunda amizade entre Mário de Alencar e o bruxo de Cosmo Velho. Assim, além do fato que os unia, essa paternidade adotiva, afetuosa, torna-se mais evidente quando descobre-se que Mário de Alencar possuía uma mesma síndrome de Machado de Assis, a epilepsia. Teria então Mário de Alencar herdado essa característica biológica de seu pai biológico, Machado de Assis? Será? Além disso, talvez já convencido mesmo antes de ver qualquer prova, acreditamos que o rapaz se pareça fisicamente mais com Machado de Assis do que com José de Alencar. Outro fato que corrobora para que essa história seja verossímil é o fato de que, já no final da vida, José de Alencar encontrava-se um tanto quanto ensimesmado, acabrunhado,
próprio Machado de Assis diz que gostava de, ao final do dia, caminhar ao lado de José de Alencar, mesmo que este não proferisse nenhuma palavra e apenas caminhassem juntos. Um sinal de que José de Alencar havia se tornado um verdadeiro Dom Casmurro. Mas tudo não passa de especulação. O fato é que, caso tenha sido verdade, a obra Dom Casmurro pode sim ter sido embasada nessa relação extraconjugal que Machado de Assis teria tido com Georgina. Assim sendo, José de Alencar seria o verdadeiro Dom Casmurro, enquanto Machado de Assis assumiria o papel de Escobar. Mário de Alencar seria então o Escobar filho. O que você acha de toda essa história? Comente aqui a sua opinião, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe este vídeo para ajudar no crescimento do canal. Até o próximo vídeo.